Olá, nós estamos ao vivo aqui nos estúdios da NTC Logística com o nosso convidado hoje, o diretor-presidente da Braspress e o nosso vice-presidente, o Ibatenlô. Muito obrigado pela sua participação aqui. É um prazer poder estar aqui com vocês e poder falar para a nossa comunidade, né? Para a nossa comunidade transportadora, para todos aqueles que são aficionados do transporte rodoviário de cargas, da logística brasileira como um todo. É muito bom esse bate-papo, é muito bom. As redes sociais têm essa particularidade de poder reverberar muito mais os assuntos do setor e reverberar os assuntos de todas as pessoas. E a participação também, né? A gente está com um recorde aqui de perguntas, todo mundo quer saber um pouquinho, né, sobre a sua trajetória e também, né, do tema que a gente escolheu, por que investir no Brasil em meio a esse cenário de crise, né? Eu já quero começar fazendo uma pergunta para você, porque recentemente você mudou, né? A empresa mudou da Vila Guilherme para uma área bem maior, até próxima aqui da NTC Logística, em Guarulhos, né? E eu tenho um número aqui, o senhor me confirma se eu tiver errado, né, você me corrige, né? São 230 mil metros quadrados, né, de área total e 90 mil metros quadrados de área construída. Eu gostaria de saber quanto tempo levou para a concepção deste investimento, né, desse projeto. Olha, primeira, por que investir, por que empreender? Né? Eu pergunto o seguinte, por que não empreender? Outro dia eu assisti uma palestra muito interessante de uma pessoa que diz o seguinte: nascer pobre não é opção, morrer pobre é opção. E você está num país hoje que nosso país é um país de dimensão continental, nós temos uma economia complexa, nós temos uma economia forte, o Brasil tem uma economia muito boa, nós temos um parque industrial razoavelmente atualizado, nós temos um sistema financeiro de primeiríssimo mundo, nós temos uma tecnologia muito boa, além do que nós temos o agronegócio, que é a locomotiva da economia brasileira. O Brasil pode ser o bolsão de alimentação do mundo. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: por que não investir num cenário como esse? Nós temos às vezes, um sentimento de frustração pelas nossas perdas. Mas nós precisamos começar a resgatar esse sentimento de frustração e transformá-lo em sentimento de vitória. Por que sentimento de vitória? Se nós fizermos uma comparação, uma analogia do Brasil com qualquer outro país dos BRICS, por exemplo, nosso país é muito melhor do que eles. Nós somos melhor do que a China. A China tem lá a sua população de 1,2 bilhão, será a maior economia do mundo, mas um IDH muito ruim, uma qualidade de vida muito ruim. Nós somos muito melhor do que todos esses países, nós somos melhor do que a Índia, porque nós temos aqui, você já imaginou você falar na Índia, falar na China de Ministério Público? Nós temos um Ministério Público, nós temos uma imprensa denunciativa e livre, o país está resgatando a moralidade que perdeu no passado, nós estamos fazendo uma lição de casa que nenhuma outra nação do mundo fez. Historicamente, nenhuma outra nação fez um resgate da moralidade, da ética, como nós estamos fazendo. E a pergunta é, por que não investir neste país? Fizemos, sim, um investimento arrojado. É evidente que nós nos embalamos também por aquela perspectiva do país, do desenvolvimento econômico sustentável, amplo, que vinha até 2013, começo de 2014. Logo em seguida, nós tivemos uma recessão brutal, seguido de uma inflação de quase dois dígitos, ou seja, nós tivemos o pior dos mundos, que foi o processo de estar em inflação. Naquela oportunidade da economia crescente, nós sentíamos a necessidade de fazer um investimento para poder fazer com que a Braspress pudesse efetivamente responder a este crescimento que o país estava solicitando. E fizemos um investimento pesado, foi um investimento muito pesado. Fizemos uma adequação no nosso sistema de automação de armazéns, mudamos os nossos data centers, aprimoramos esse data center, aprimoramos os nossos processos, aprimoramos os nossos procedimentos. E é exatamente este número que você falou. O nosso terminal, o nosso hub de Guarulhos hoje, ele está localizado numa área de 230 mil metros quadrados, com 90 mil metros de área construída,
e consumiu investimentos de 230 milhões de reais. Até isso que eu ia te perguntar, consumiu, né? Porque é um investimento de mais de 200 milhões de reais. Obrigado, Thaís. É um investimento de mais de 200 milhões de reais e a gente está falando ainda que esse investimento foi feito nesse momento de crise, né? Enquanto a gente está num cenário aí de um país que todo mundo corta, né? Todo mundo vai cortando esses investimentos. Né? Mas eu vou te dizer o seguinte, a receita da Braspress, a minha receita, a minha história sempre foi de acelerar nos momentos de dificuldade. E isso tem dado certo. Você percebe agora o seguinte, nós devemos ter este ano um crescimento de 1% no PIB. Há uma projeção muito positiva para o ano que vem. A Braspress está pronta a responder por esse crescimento. A Braspress está absolutamente adequada a responder por esse investimento, mantendo performance operacional muito favorável aos nossos embarcadores. É evidente que tudo isso tem um custo. E esse custo está sendo respondido pelo mercado. Entendi. Diferente da Braspress e as outras pessoas, normalmente eu volto a falar, elas cortam essa questão, né, do investimento porque elas têm esse medo da economia e etc. Você acha que essa questão política atinge muito os empresários hoje para eles poderem fazer esses investimentos, mesmo que eles tenham até condições e recursos para fazer? Deixa eu dizer uma coisa para você, está acontecendo um fenômeno no país. A economia brasileira está se descolando da política. Esses últimos 12 meses, esses últimos 18 meses, o que nós temos visto é a política lambendo as suas próprias feridas. Você vê muito pouca atividade de governo no sentido de induzir a atividade econômica. E o que nós vemos foi a economia se movimentando pelas suas próprias pernas. E isso é histórico no mundo, aconteceu na Itália. A Itália chegou num momento em que a sociedade italiana abandonou o Estado e seguiu o seu próprio curso. E acabaram construindo uma belíssima de uma economia. Isso está acontecendo no Brasil também. Aí eu repito o seguinte, por que não fazer isso? Por que não acreditar num país, como eu disse, que tem um agronegócio excepcional, que tem uma atividade financeira complexa e muito atualizada, que tem um parque industrial excepcional e que tem as dimensões que nós temos. Muito bem. Você, como a maioria dos empresários, né, quase todos os empresários do país, teve uma origem humilde, né? E como você hoje vê, né, um espaço desse de área construída, né, com o seu início, né? O que você atribui tudo isso? Você precisa ter muita... Deixa eu te dizer o seguinte, você não tem história de sucesso, você não tem vitórias de guerra sem derrotas em batalhas. Você não tem histórias de sucesso com muitas frustrações e com muitas derrotas. O importante é o seguinte, que toda vez que você caia para frente, que você nunca caia para trás. E persevere naquilo que você está fazendo. É importante acreditar naquilo, ter fé naquilo e perseverar naquilo. O que você não pode é, na primeira derrota, mudar de ramo e fazer outra coisa, porque você acaba não criando expertise naquilo que faz. O sucesso da nossa companhia está estribado em 40 anos de história, 40 anos de experiência. Nós passamos por todas as dificuldades políticas, nós passamos por todas as dificuldades econômicas, mas perseverando no nosso negócio, fazendo com que o nosso negócio pudesse ter continuidade. E ele acabou tendo continuidade e você cria uma expertise que faz com que isso seja a principal matéria-prima do negócio. O seu espaço, né, lá foi chamado, né, de Planeta Azul. Esse nome foi dado por causa do tamanho, né, que ele se tornou, ou já tinha, né, já vinha com esse nome? Né? Não. Esse espaço, isso foi o seguinte, foi um apelido que acabou se consolidando. O espaço era tão grande, a nossa empresa tem a cor azul como a sua tônica, a nossa frota é azul, nosso letreiro é azul, a nossa comunicação visual é toda azul, e aí acabou ficando como Planeta Azul. Muito bem. A gente recebeu várias perguntas aqui, né? E ao longo aí da nossa conversa eu vou fazendo uma delas. Até para a gente continuar nesse assunto da questão de investimentos, a gente recebeu uma pergunta do Marcelo Rodrigues aqui de São Paulo, que ele disse assim: pensando em seu último investimento, né, pela envergadura que tomou, está concretizado como um dos maiores centros de distribuição de cargas do país, em um momento tão delicado da economia,
Podemos entender que esse crescimento foi natural da sua empresa ou uma perspectiva de uma economia em ascensão para os próximos anos, ou foi empreendedorismo puro? Marcelo, foi um misto de tudo. Foi um misto de tudo isso que você disse. Foi um misto de percepção de economia crescente que aconteceu no final de 2013, 2014. Foi um empreendedorismo puro. O empreendedorismo é a tônica da atividade empresarial no país. Portanto, é um misto de tudo isso. Nós não podemos atribuir o Planeta Azul ou os nossos investimentos, aquilo que nós fizemos na Braspress, a uma única causa. É uma série de causas, uma série de consequências que induziram a concretização desse investimento. Uma outra pergunta que veio aqui do Roberto Macedo, ele é do Instituto de Logística aqui de São Bernardo do Campo. Ele falou: olá, seu Urubatã, mesmo sendo um empresário do setor rodoviário, se acredita na necessidade de investimento nos modais ferroviários e aquaviário como forma de baratear os fretes? Se sim, por quais motivos não ocorrem estes investimentos, nem pelo setor público e muito menos pelo privado? Roberto, deixa eu dizer o seguinte, eu tenho convicção absoluta de que os outros modais são igualmente importantes e que eles precisam ser incentivados. O que ocorre hoje é o seguinte: você não pode, por exemplo, nós temos hoje o transporte de safra, que na sua grande maioria hoje ela é executada por caminhões. Na verdade, essa é a carga típica para o modal ferroviário. Nós temos também algumas cargas hoje típicas que estão no modal rodoviário, que deveriam estar no modal aéreo como produtos de alto valor agregado. Eu acho que a intermodalidade no Brasil ela começa a surgir, mas ela não tem ainda um incentivo muito grande de investimento, porque os fretes rodoviários no Brasil são muito baratos. O fato do frete rodoviário no Brasil ser muito barato desincentiva investimento em outros modais, que são modais que requerem grande aporte financeiro, que requerem grande investimento. Nós estamos agora assistindo, daqui a pouco, a renovação da licença da Rumo Logística. A Rumo Logística deve ter que fazer um aporte de aproximadamente 6 a 7 bilhões de reais para fazer a ligação Santarém-Rondonópolis, se não me engano. É um tramo ferroviário que a Rumo Logística vai ter que executar. Se isso ocorrer, você começa a ter um equilíbrio nos modais, tanto rodoviário como ferroviário, como no modal aéreo, como no fluvial, como no costa a costa. Mas, de qualquer maneira, também é importante a gente dizer o seguinte: o modal rodoviário, ele não pode ser atribuído a ele o papel da GNI, porque, na verdade, nós respondemos por 62% do escoamento da produção brasileira. 62% a 63%, esses índices são muito próximos disso que eu estou te dizendo. E são índices que são perfeitamente exeguíveis com os países de primeiro mundo. É o que acontece nos Estados Unidos, é o que acontece na Europa. Na Europa, então, o modal rodoviário tem uma participação muito mais efetiva, muito mais forte. O que nós precisamos fazer é fazer com que haja efetivamente uma intermodalidade entre modal rodoviário e modal ferroviário. Para que isso exista, nós precisamos fazer elevação das obras de arte, para que você possa fazer com que o caminhão possa viajar sobre o trem, sobre a ferrovia, para que aconteça o que acontece nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos você tem os transportes de costa a costa, rodoviário, percorrido em cima na ferrovia. Você vê muita carreta em cima da ferrovia cruzando os Estados Unidos. Isso é o que nós precisamos fazer. Agora, de qualquer maneira, a primeira milha e a última milha sempre será do rodoviário. Você nunca vai ver, por exemplo, uma ferrovia passando na porta de um supermercado, você nunca vai ver um avião descendo na porta de um hospital, nunca vai ver uma ferrovia passando na porta de uma farmácia. Portanto, a última milha sempre será do modal rodoviário e por isso mesmo é que ele sempre será um modal majoritário. Falando nesses modais, até pegando o gancho da pergunta que o Roberto Macedo falou, até muito obrigado a todo o pessoal do Instituto de Logística, sempre participam aqui com a gente dos nossos bate-papos. Como que está a Braspress hoje em relação aos outros modais? Hoje, a Braspress hoje ela tem, o nosso carro-chefe é o modal rodoviário. Nós temos uma divisão de carga aérea que faz a intermodalidade rodoaérea, que é uma intermodalidade que é muito importante também dentro da nossa empresa, dentro do conceito dos nossos negócios. Operamos também o rodofluvial, operando Belém-Manaus, Manaus-Belém,
não em grande escala. Nós somos uma empresa de partial service, somos uma empresa de carga fracionada e, portanto, nós temos hoje uma intermodalidade muito bem focada dentro da nossa empresa. Mas o fato de sermos uma empresa de carga fracionada, impõe ao rodoviário a parte majoritária do nosso modal. Muito bem. A Luísa Góes de Brasília, ela disse assim: a Braspress tem um número grande de mulheres que atuam na empresa. Como foi esse processo para a empresa e o que elas representam hoje? Luísa, deixa eu dizer uma coisa para você. Competência não tem sexo. Mas isso na Braspress acabou acontecendo por osmose. Por que foi por osmose? A gente atirou no que viu e acertamos no que não vimos. Lá na década de 90, nós contratamos uma motorista mulher para trabalhar na Braspress com o foco de atrair para a Braspress as luzes do marketing, com o foco de atrair para a Braspress holofotes. Mas ao passar do tempo, nós fomos percebendo que a conduta daquela motorista, ela era infinitamente maior e melhor. A performance dela como motorista era infinitamente melhor do que a performance do motorista homem, do masculino. E aí nós começamos a trazer mulheres para serem motoristas da nossa empresa, começamos a colocar mulheres nas operações de conferência de carga, na operação de sorter, e isso fez com que dentro da nossa empresa, esta concorrência entre o homem e a mulher foi muito saudável, porque a vinda das mulheres para a Braspress fez com que os homens também tivessem que se mexer. E aí nós tivemos aí um resultado excepcional. Só para você ter uma ideia, hoje nós temos cerca de quase 600 motoristas mulheres na nossa empresa. Muito bem, outra pergunta aqui, que é do Eduardo Rebuzzi, presidente da Federação das Empresas de Transporte de Cargas do Rio de Janeiro, e ele disse assim: empresariar pode trazer bons resultados econômicos e satisfação pessoal com os desafios e as conquistas, mas é também correr riscos, principalmente em um país que oferece pouco em questão de estabilidade, segurança jurídica e patrimonial, enquanto exige e monitora cada vez mais. Pergunto, como incentivo e esclarecimento aos jovens, na sua visão, por que continuar empresariando no Brasil? Eduardo Rebuzzi, meu grande amigo Eduardo Rebuzzi, é fundamental empreender no Brasil. O Brasil ainda é um país onde você nasce pobre e pode ficar rico, ele te oferece oportunidades. E essas oportunidades, o tamanho dessas oportunidades e o tamanho desses resultados, Eduardo, estão umbilicalmente ligadas ao tamanho do risco que você corre. Quanto maior for o risco que você corre, maior poderá ser o fracasso, maior poderá ser o resultado positivo. Agora, se fizer com planejamento, se fizer com assiduidade, com crença, com fé, com amor, fundamentalmente com amor, seguramente o resultado vai ser positivo. Por que eu digo amor? Não é amor no sentido sentimental, pela dedicação. Quando você faz com amor, quando você faz com dedicação, você faz a coisa tão bem feita, faz ela tão bem feita, que ela acaba dando dinheiro e o resultado passa a ser positivo. Muito bem. Falando ainda, voltando até essa questão que você disse sobre farol de marketing, que isso é importante também, a gente precisa entender que as empresas, indiferente de transporte de cargas ou não, elas estão no mercado e precisam dessas atitudes para poderem ficarem cada vez mais conhecidas. A Braspress fez também uma campanha relacionada às crianças desaparecidas, Como que foi isso? Deixa eu te dizer o seguinte, Rodrigo. Eu só queria voltar ainda para o Eduardo Rebuzzi. Tá, pode continuar. Eu queria dizer para o Eduardo Rebuzzi o seguinte: Eduardo, a vida é feita de renúncias. A dedicação no negócio, a dedicação no empreendimento, ela tem que ser integral. Hoje, para você ter alguma coisa, você não pode querer ter tudo na vida. Você, para ter alguma coisa, você tem que renunciar a outras. Por isso é que eu digo o seguinte: perseverar na atividade, não mudar o foco, manter o foco permanentemente. Isso faz com que efetivamente você possa pavimentar a busca do resultado positivo, a busca do sucesso. Eu quero te dizer o seguinte: o meu exemplo de vida é um exemplo de renúncias. Eu renunciei a muitas coisas para poder fazer com que a nossa companhia pudesse ser a companhia que é hoje. E o resultado foi positivo. Agora, é evidente que teve inúmeros fracassos,
É evidente que fracassos vão haver em todas as atividades, mas eu repito aquilo que eu disse inicialmente, você não tem vitórias só colecionando vitórias. Você consegue a vitória final, talvez colecionando um pouco de derrotas também. Eu costumo dizer o seguinte, o tamanho do meu sucesso é igualmente umbilicalmente ligado ao tamanho dos erros que eventualmente eu possa ter cometido. Muito bem. A sua pergunta qual foi? Minha pergunta é relacionada à questão de marketing, até que é um trabalho que vocês fizeram, até social, né, com as crianças desaparecidas. Eu acho que trabalho social faz o caminhão. O caminhão faz um trabalho social. O caminhão está abastecendo o supermercado, o caminhão está abastecendo o hospital, a farmácia, a camisaria, o shopping center, o armarinho, a loja de cosmético. Esse é um trabalho social que o caminhão faz, que é fundamental, que não pode ser desprezado. Mas, de qualquer maneira, o que nós temos que pensar é que numa empresa de carga fracionada como a nossa, e isso eu pensei lá na década de 90, este caminhão, além de ser este agente social, ele pode amplificar isso, ele pode aumentar isso. As empresas de carga fracionada operam caminhões baús. Esses caminhões baús têm 2 outdoor, um de cada lado. Por que não aproveitar isso também para fazer campanhas com cunho social? Deixa eu te dizer uma coisa, você falou sobre a campanha de crianças desaparecidas. Nós fizemos a primeira campanha de crianças desaparecidas em 1996. E fizemos uma segunda agora, o ano retrasado, há uns 3 anos atrás. Fizemos um esforço brutal para fazer essas campanhas. Nós adesivamos os nossos 2.000 caminhões no Brasil inteiro com fotos de crianças desaparecidas. E quando eu te falo que nós adesivamos os nossos caminhões, nós adesivamos esses 2.000 caminhões dos 2 lados. Portanto, foram 4.000 layouts circulando em todo o Brasil. Foi um esforço absurdo, foi um esforço financeiro, porque essas coisas você não... Mas todo ele foi compensado. Você sabe por quê? Porque nós encontramos uma pessoa. Que bom. Através dessa atividade, nós encontramos uma pessoa. Fizemos também outra campanha, a campanha de doação de órgão. A campanha de doação de órgão nós fizemos absolutamente muito mais com o intuito de poder fazer a conscientização, muito mais com o intuito de conscientizar para a campanha de órgãos. Sabe o que aconteceu? Encontramos uma medula óssea, uma transplante de medula, para uma criança que estava com leucemia. Valeu a pena, valeu a pena. Esse foi também mais um apelo social que o caminhão acabou realizando. Muito bem. Isso aí, parabéns pela iniciativa, que mais pessoas possam copiar isso, né? Roberto Fabiani, lá de Cachoeiro de Itapemirim e Espírito Santo, pergunta: qual a segurança econômica que teremos em 2018 para que possamos investir em frota ou renovação? Roberto, deixa eu dizer o seguinte, qual é a segurança econômica e qual a segurança jurídica, né? Eu acho que nós temos um conjunto de situações hoje no Brasil que são altamente positivas. A primeira foi a regulamentação da terceirização. Extremamente positivo. Isso trouxe segurança jurídica. Eu acho que a reforma da CLT também traz no seu conteúdo uma reforma jurídica substancial. E do ponto de vista econômico, eu quero te dizer o seguinte, Roberto. Inflação abaixo da meta. Taxa de juros mais baixa da história contemporânea brasileira. E o leilão do pré-sal é um conjunto de circunstâncias que podem nos remeter a termos otimismo com relação à performance econômica do país. Então você veja o seguinte, nós temos agora a legislação da terceirização, nós temos agora a reforma trabalhista, que já está em vigor, entrou em vigor agora no último dia 11, nós temos a reforma trabalhista, nós tivemos o leilão do pré-sal, que vai trazer uma irrigação da economia brasileira sem igual. Nos próximos 2 anos nós teremos aí quase 7 ou 8 bilhões de reais de investimento de irrigação da economia brasileira através da questão do pré-sal. Nós temos uma inflação debelada muito baixa e nós temos taxas de juros que incentivam o empresariado a fazer um endividamento para poder equipar o seu negócio. Portanto, eu acho que nós temos
o espectro econômico, o espectro jurídico hoje está muito bem desenhado para que nós possamos ter certeza de que podemos ter um mínimo de segurança jurídica e um mínimo de segurança econômica. Portanto, eu acho que é o seguinte, um empreendedor, quando ele tem no seu cerne a capacidade, a vontade de empreender, ele pega essas coisas e vai empreender. É o mínimo que precisava para fazer com que o empreendedor possa abrir as asas e voar. Muito bem, a gente tem outra pergunta aqui, que é do Paulo Correia, lá do Sindicaga, né, nosso parceiro aqui. Ele também fez quase a mesma pergunta, né, ele fez algumas perguntas que eu vou ler para você. Qual que é a tendência do Brasil para o próximo ano, né, se a gente pode acreditar, sim, no crescimento, né, do país em 2018, se a gente pode esperar que o Brasil vai superar essa crise que está vivendo e o que o transporte de cargas, politicamente falando, pode fazer para que a gente retome aí o crescimento. O transporte de carga já tem uma atividade política muito intensa. Nós somos hoje uma atividade que temos aí uma representação através da Confederação Nacional de Transportes, através das nossas duas associações, através das nossas federações, através de sindicatos e associações também. Nós temos sindicatos no país inteiro. Portanto, do ponto de vista de representação política, o nosso setor está muito bem articulado, está muito bem representado. E eu confesso para você o seguinte, o país está pronto para decolar, notadamente o ano que vem. O que nós não podemos fazer é cometermos aventura eleitoral. O ano que vem, o ano de 2018, é ano de renovação do Congresso Nacional. Nós precisamos saber em quem que nós vamos votar, para o deputado estadual, para o deputado federal, para o senador, para o governador e, sobretudo, para o presidente da República. Nós precisamos ouvir não o discurso, mas ouvir o conteúdo e saber se aquele conteúdo daquele discurso ele é capaz de ser cumprido. Nós não podemos embarcar em contos de sereia. Nós temos que votar agora com consciência. O nosso sucesso de futuro depende fundamentalmente desta eleição. Se nós tivermos uma eleição onde nós podemos trazer o resgate novamente da moralidade, não voltarmos apenas no discurso popularesco ou naquele discurso do xerife que pode resolver todas as soluções, provavelmente nós vamos ter aí um resultado muito bom para o futuro brasileiro. Muito bem. A gente está com outra pergunta aqui, que é do Alton dos Santos, ele é lá de Francisco Beltrão, no Paraná. E aí ele quer saber a respeito da sustentabilidade, como que a Braspress, uma empresa desse tamanho, mantém aí as suas ações de sustentabilidade. E aí em seguida também ele quer uma dica, né, para quem está pensando em investir nesse setor. Qual que é a dica que o senhor daria? Deixa eu te falar, quando se fala em sustentabilidade, a gente fala também no balanço social da empresa. Nós fizemos um livro já, outro dia nós editamos um livro divulgando o balanço social da empresa. Agora, eu não vou te falar sobre o nosso balanço social, sobre as questões sociais da empresa, porque isso pode até soar como se eu estivesse fazendo aí uma cabotinagem a respeito da empresa, não é esse o objetivo. O objetivo é o seguinte, o empresário que tem a sua empresa e que ganha dinheiro, ele também tem uma obrigação social importante e ele tem que dar a sua contribuição. No aspecto da sustentabilidade, eu quero te dizer o seguinte, a Braspress capta 48 a 60 milhões de litros de água de chuva por ano. Nós não utilizamos água limpa para lavagem da nossa frota e para irrigação dos nossos jardins. Os nossos telhados captam a água de chuva, trata a água de chuva e essa água de chuva nós utilizamos na lavagem da frota e na irrigação dos nossos jardins. Na lavagem de frota ainda, usamos essa mesma água e utilizamos ela ainda como água de reuso. Nós fomos a primeira transportadora do país a utilizar a utilizar o gás como combustível na nossa frota. Nós temos hoje alguns caminhões nossos que circulam com gás, ao contrário de circularem apenas com diesel. Nós fomos a primeira transportadora no Brasil a utilizar o biodiesel. Nós temos hoje uma frota de 8 veículos na nossa empresa que percorrem o Brasil todo com um passímetro, fazendo a medida de poluentes, fazendo
fazendo o equilíbrio do seu sistema de suspensão, fazendo o balanceamento, vendo se o balanceamento das rodas, balanceamento de direção, se o alinhamento de direção, se o alinhamento de roda estão absolutamente perfeitas no sentido de fazer economia de diesel. Usamos defletores em toda a nossa frota, fazendo com que possamos também fazer economia de diesel. Produzimos dentro da nossa empresa o nosso próprio Arla, portanto, por aí afora. E eu quero te dizer o seguinte, nós não fazemos isso como efeito de marketing também, nós não fazemos isso para mostrar para as pessoas, nós fazemos isso porque isso traz resultado positivo, isso dá lucro. Você usar defletores na frota, você diminui o uso do combustível, você fazer o seu próprio Arla, você faz com que o seu Arla fique mais barato, e por aí afora. Muito bem, ele perguntou também que dica você daria para quem quer investir, né, no ramo do transporte rodoviário de cargas no momento. A dica que eu quero te dizer é o seguinte, comece pelo princípio, tenha um cliente que possa te garantir a carga e você começar a fazer os investimentos com base nessa conta que você adquiriu. Eu quero te dizer mais uma outra coisa, o transporte rodoviário de cargas a despeito de tudo que as pessoas pensam, é uma atividade que é uma atividade positiva, é uma atividade rentável. Agora, o que se precisa é conhecer a sua empresa, conhecer o seu negócio, para que você possa praticar tarifas que façam jus aos seus custos. A tarifa que você for praticar na sua empresa de transportes, mesmo começando, ela não pode ter como base a tarifa do seu concorrente, ela tem que ter como base a tarifa das suas necessidades de custo. A partir do momento que você conhecer o seu organismo de custo, a sua estrutura de custo e cobrar em cima da sua estrutura de custo, você pode ter certeza que você vai ter um bom resultado. Muito bem, a gente está aqui com a participação do pessoal, né, pelo Facebook, que nos assiste. Também quero agradecer, né, porque eles estão fazendo aqui a nossa pauta e é muito importante. Não sei se eu vou ler certo aqui o nome da empresa, né, Maspitec Licenças, perguntou aqui via Facebook, qual que é a importância, na opinião do senhor, das empresas e motoristas estarem em dia com as licenças e os alvarás necessários para os transportes? E você acha que essa regularização pode incentivar as indústrias a investirem cada vez mais no transporte? Deixa eu dizer uma coisa, se existe regulamentação e se existe licença, o mínimo que se faz é ter que cumpri-las. Licenças e regulamentações, elas estão aí para serem cumpridas. Agora, todas elas trazem ônus, e atrás desses ônus vêm os preços. É aquilo que eu disse anteriormente para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte anterior. Isso também compõe a planilha de custo, todas essas licenças, todas essas certificações, tudo isso compõe a planilha de custo e vira preço. Não tenha dúvida nenhuma. Vai incentivar a indústria? É evidente que vai incentivar a indústria. Quanto mais empresas organizadas que cumprem todas as suas licenças, que cumprem todos os seus regimentos, quanto mais empresas organizadas tivermos, muito melhor, e isso vai favorecer a indústria, que são os nossos fornecedores. Muito bem, Luciano Medrado, do Sete Seng, lá de Minas Gerais, ele fala assim, o TRC no Brasil tem recebido investimentos de capital externo, com a alta da carga tributária, infraestrutura precária, insegurança jurídica, trabalhista, você acha que pode inibir investimento externo e comprometer o futuro? Ô Luciano, deixa eu dizer uma coisa para você, Luciano, meu conterrâneo lá de Minas. Deixa eu te dizer uma coisa, Luciano, essas empresas estão vindo para cá hoje fazendo investimentos, comprando outras empresas, estão fazendo investimentos. Nos seus países de origem, eles também fazem concorrência lá nesses países de origem e nem por isso as empresas lá dos seus países de origem também quebraram. Nem por isso também lá não tem a pequena, não tem a média e não tem a grande empresa que concorre com eles nos seus países de origem. Eu quero te dizer o seguinte, se nós tivermos nas nossas empresas procedimentos corretos, tecnologia, infraestrutura e cobrarmos devidamente o frete, seguramente nós podemos até diminuir um pouco o nosso volume de carga, o nosso volume de negócio, mas nós vamos continuar trilhando o nosso caminho com eles. Daqui a pouco eles estão tendo prejuízo, daqui a pouco eles vão ter que reverter isso para lucro. Só tem uma maneira deles reverterem isso para lucro, melhorando as tarifas. Até porque, neste momento, nós hoje estamos no final do mês de novembro. Tem muita empresa de transporte multinacional com algumas filiais travadas
por excesso de carga. E quando ela trava, o usuário volta para você. Não tenha dúvida disso. Mantenha o seu equilíbrio de operação, mantenha a performance de operação da sua empresa, que esses clientes que te deixaram por preço e foram atrás de outras empresas oferecendo frete mais barato, hoje esses clientes vão te procurar novamente porque eles estão travados em algumas filiais por falta de estrutura operacional. Estrutura operacional é fundamental e manter a sua qualidade operacional. O resto você pode ter certeza de uma coisa, daqui a pouco eles vão ter que corrigir o curso deles também, porque o curso deles está errado. Muito bem, quero agradecer o senhor aqui pelo tempo, né, que se dedicou a nós, a gente sabe dos seus compromissos, foi muito bom, né, e que volte mais vezes aqui para o Bate-Papo NTC. Muito obrigado, Rodrigo, muito obrigado. Eu quero dizer para os nossos amigos transportadores, para os amigos todos aí do Facebook que estão nos ouvindo agora, que eu conheço vários best-sellers, que fala de vitória, que fala de grandes batalhas, que fala de grandes resultados, que fala de grandes autobiografias, de tantas biografias, mas eu não conheço nenhum best-seller que versa sobre preguiça. Portanto, é o seguinte, o que nós precisamos fazer é tirar a bunda da cadeira e ir trabalhar. É isso que nós precisamos fazer. Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Muito obrigado, vocês também. Acompanhe a gente, no próximo mês a gente volta com o Bate-Papo NTC e acompanhe as nossas notícias aí no nosso portal.